Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevFest. E se você veio do meu short, eu tenho certeza que você deve estar me odiando nesse momento, porque eu falei bem mal de Clean Code, né? Mas vamos lá que não é bem assim. Você realmente não é pago para escrever código bonito. Você é pago para escrever código que funcione. Só que a controvérsia tá aí, que código que funciona, ele também tem que ser bem escrito. O que eu quis dizer no meu short, quando eu falei que você não é pago para escrever código bonito, e às vezes as pessoas se perdem muito querendo criar arquitetura perfeita, é porque você não pode entrar numa pira de que tudo tem que ser feito perfeitamente de primeira. É muito importante sim, quando você está começando um projeto novo, você se preocupar em escrever código bem organizado, bem feito, usando padrões de projeto. Isso é importante sim, tá? Porque isso vai ajudar na manutenção futura. Só que você não pode cair no erro de achar que isso é o mais importante. Principalmente em algumas situações. Tudo na vida tem casos e casos. E vamos lá. Onde é um caso que você não deve se preocupar com isso e deve se preocupar em fazer funcionar? Principalmente quando você está numa startup ou quando você está criando um novo produto que você quer colocar no mercado. Essa premissa já diz que colocar no mercado rápido para validar se a ideia adere. Se os clientes vão usar, se as pessoas vão usar, quer dizer, cara, escreve o código mais porco possível, que funcione, que dê uma experiência legal para o usuário e bota para rodar. Depois que você tiver construído uma base sólida de clientes, aí você se preocupa, pode até jogar fora o MVP e construir tudo do zero do jeito certo. Então, calma que não é bem assim. Eu falei lá, primeiro, porque isso é uma verdade que ninguém te fala, mas você precisa ouvir. E segundo, porque código limpo é importante, mas não é o mais importante. Vou frisar isso aqui. Essa verdade, ela pode até doer, mas é uma realidade. Enquanto você refatora por 3 horas aquele if, o cliente está querendo saber, cadê o sistema funcionando? É uma pergunta que acontece, uma pergunta real, do mundo real. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A ideia por trás do Clean Code é muito legal e eu sou fã. Eu tenho os livros aqui em casa. Eu já recomendo esses livros para várias pessoas que já trabalharam comigo ou até para alunos mesmo. Só que o problema não está no conceito. Como tudo na vida precisa de equilíbrio. Muitas pessoas são obcecadas por Clean Code e acham que se o código não for criado essencialmente falando sobre Clean Code, ele está essencialmente errado. E não é bem por aí. Eu sou o maior incentivador de ter código bem escrito. Como, por exemplo, dar nomes autoexplicativos para funções, dar nomes autoexplicativos para variáveis, criar funções que têm objetivos muito específicos, não criar função que faz 1 milhão de coisas que depois vai ser difícil de manter, escrever testes unitários, escrever testes end-to-end, colocar pipeline de CI/CD para ter uma entrega contínua e por aí vai. Vocês já devem ter visto vários vídeos aqui no canal onde eu ensino a fazer essas coisas. Só que o problema, mais uma vez, é quando isso se torna mais importante do que agregar valor para o cliente. Eu já vi várias vezes na minha carreira, trabalhando com profissionais de desenvolvimento, onde para o cara era mais importante entregar tarefas do que agregar valor. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu entrego uma tarefa, mas que para o cliente final não muda nada, eu estou agregando algum valor real para ele? Não, o cliente não quer saber se eu apliquei a técnica XYZ, se eu coloquei a biblioteca mais moderna do mercado, se eu apliquei a técnica de teste, eu não sei, o cliente não quer saber de nada disso, porque o cliente não vê isso, tá? É lógico que, como eu disse, mais uma vez, não me entendam errado, isso para quem mantém o código é importantíssimo, manter o código atualizado, com as bibliotecas mais atuais, com as práticas de segurança mais atuais, tudo isso é muito importante. Mas para ficar claro, se a gente não estiver agregando valor para o cliente, a gente está trabalhando errado. O cliente tem que ser a coisa mais importante quando a gente fala de um software que resolve um problema. Porque no final das contas, o software é o meio. O fim é resolver o problema. Por isso que eu falei lá no meu vídeo, no short, que você tem que ser um resolvedor de problemas. E não um cara que se preocupa extremamente só com clean código, com código bonito. Você não é pago para isso, mais uma vez. Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui era um vídeo mais curto mesmo, só para explicar um pouco mais, porque no short a gente tem a limitação de 60 segundos para poder passar uma mensagem. E, obviamente, que essa mensagem ela pode ser interpretada de um jeito positivo ou de um jeito negativo. Vai depender muito de quem recebe. E se quiser procurar entender um pouco mais do que a gente está falando, vai vir aqui e vai assistir o vídeo completo para entender isso. Mas vamos lá, só para fechar esse vídeo então. Para deixar claro, eu não sou contra Clean Code. O DevFest não é contra Clean Code. A gente recomenda que as pessoas estudem e que entendam como funciona o Clean Code. O DevFest não é contra código bonito, tá? Para deixar bem claro. A gente recomenda sim, só que, como tudo na vida, precisa de equilíbrio e a gente também explica que isso não pode ser o mais importante. Mais importante tem que ser entregar código que resolva o problema dos nossos clientes. Isso serve para qualquer empresa.
Eu até falei que para startups isso acaba sendo mais evidente porque a gente tem menos tempo e menos recursos muitas das vezes. Então você precisa realmente sim escrever o mais rápido possível, da melhor forma que você conseguir, mas que seja rápido, tá? Não precisa ser o código mais porco da sua vida. Se foi só um jeito, foi só uma força de expressão para poder falar. Mas ele precisa ser entregue de forma rápida. Tem que entrar rápido no mercado, tem que ter pessoas usando para poder fazer. Mas e aí, Daniel, e empresas grandes? Como é que você fala então sobre isso? O que eu digo sobre empresas grandes é o seguinte: empresa grande, ela muitas das vezes ela já vai ter uma demora natural para entregar as coisas. Por ser grande, ela é mais burocrática, ela tem mais processos. Então você não vai precisar escrever o código de forma rápida. Você vai ter mais tempo para fazer um código bonito. Mas de qualquer forma, isso não pode ser uma obsessão, porque a gente nunca vai atingir a perfeição. A gente sempre vai escrever o código. E aí, até explicando um pouco mais, você vai escrever o código a primeira versão, vai testar, talvez vai entregar. Depois você vai revisitar esse código e ver, poxa, eu podia ter feito isso aqui diferente, podia ter melhorado aquilo, podia ter separado melhor as responsabilidades. E cada vez que você for mexendo, você vai melhorando aquilo. Até chegar numa versão que você vai falar, cara, tá muito legal agora, eu só vou mexer agora se eu precisar realmente evoluir esse código e não mexer mais do jeito que ele tá. Então, não existe código perfeito de primeira. Também isso é uma ilusão, é uma utopia. Se alguém tá te ensinando que seu código tem que ser perfeito de primeira, essa pessoa tá te ensinando errado. Então, gente, para fechar, Clean Code é importante sim, mas não é o mais importante. O mais importante é agregar valor e resolver os problemas dos clientes. Beleza? Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e também deixa um comentário se você concorda, discorda ou se você acha que o que eu falei aqui é totalmente groselha. Beleza? Obrigado e até a próxima. E no próximo episódio de Dragon Ball Z... Opa, programa errado! Se você chegou até aqui, vou te contar um segredo. Em cada vídeo em que eu aparecer, um enigma será revelado. Cada enigma esconde uma palavra. Juntas, essas 10 palavras formarão uma frase secreta. Quem decifrar a frase primeiro vai ganhar um prêmio misterioso. Preparado para o desafio? Então fique atento, porque o jogo já começou.